Olá, ouvintes! É uma grande satisfação estar novamente com vocês neste 2026, que agora vai começar oficialmente no Brasil após o Carnaval. Divertiram-se muito na Folia e Fantasia? Quem não aproveitou nem para descansar perdeu a oportunidade, porque agora o mundo dos negócios fica muito mais sério e vocês sabem disso. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui, como sempre, com a minha querida editora assistente Thaís Santi para trazer os destaques da edição impressa da revista O Papel de fevereiro de 2026. Patrícia, é sempre muito bom estar contigo e com nossos ouvintes. E sem perder tempo, que ninguém tem tempo a perder, já vamos para a nossa chamada de capa, que este mês foi sobre a empresa Odd Papéis Especiais. No ano em que completa 15 anos de atuação no Brasil, a Odd Papéis Especiais, líder no segmento de papéis especiais na América Latina, celebra em nossa reportagem de capa mais do que as conquistas ao longo da jornada percorrida. A empresa, integrante do grupo japonês Odd Holding, também vislumbra novos ganhos a partir do planejamento estratégico em curso. Agostinho Monserroco, presidente da Odd, revela como a evolução da empresa no Brasil vem sendo crescente e expansiva, fortalecendo a representatividade dentro do grupo. Em 2026, a Hoje Papéis Especiais está comemorando 15 anos de operação no Brasil, consolidando uma trajetória marcada por investimentos, evolução industrial e fortalecimento estratégico dentro da Hoje Holdings. Ao longo desse período, estruturamos uma operação sólida, tecnologicamente atualizada e alinhada às demandas do mercado de papéis especiais, ampliando a relevância do Brasil nas decisões de negócios do grupo. Nossa empresa tem avançado em digitalização, eficiência produtiva e precisão nos processos, fatores que nos colocam como um polo importante de competitividade para hoje na América Latina. Também reforçamos a integração com a cadeia do setor, desenvolvendo parcerias institucionais, contribuindo para a formação de profissionais e mantendo um modelo de operação alinhado aos critérios internacionais de governança e sustentabilidade. A Hoje Papéis Especiais representa uma operação estratégica para o grupo, entregando resultados consistentes, capacidade técnica e oportunidades de expansão para os próximos anos. Os 15 anos de Brasil consolidam a maturidade e reafirmam nosso papel como parte essencial do posicionamento global da Hoje Holdings. Agradecemos o meu querido Agostinho Monserroco pela participação em nosso programa e convidamos nossos ouvintes à leitura da reportagem de capa completa desta O Papel de fevereiro de 2026, que amplia a contextualização às estratégias comerciais da empresa a partir do portfólio já fabricado e dos lançamentos previstos para este ano. E seguindo agora para a nossa entrevista deste mês, a empresa destaca a Klabin, que no final de 2025 foi premiada em seu programa Klabin Transforma Semeando Educação. O reconhecimento foi conquistado pela empresa na categoria social Grande Indústria do Prêmio SESI ODS 2025. Promovido pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, a premiação reconhece organizações que incorporam a Agenda 2030 das Nações Unidas em suas estratégias e operações, valorizando iniciativas que impactam positivamente trabalhadores, comunidades e o meio ambiente. De acordo com a entrevistada da edição de fevereiro, Maria Harumi Oshioka, gerente de responsabilidade social e relações com a comunidade da Klabin, o programa voltado ao fortalecimento da educação pública em municípios onde mantém operações ganhou nova identidade e ampliou sua atuação a partir de 2021, tendo alcançado até 2024 21 municípios nos estados do Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo, com cerca de 30 mil beneficiados entre alunos, professores e gestores da rede pública. A Klabin mantém sua estratégia de investir de forma contínua e estruturada na agenda ASG e prevê a revisão de metas, ambições e prazos à luz das novas demandas regulatórias e das transformações socioambientais em curso. Nesse sentido, a companhia atualizou seus tópicos prioritários sob a ótica da dupla materialidade, incorporando riscos e oportunidades que impactam tanto o negócio quanto a sociedade.
Temas como clima e biodiversidade já contam com planos de transição consolidados, alinhados aos padrões internacionais. O avanço da Klabin na divulgação de novos planos e relatórios, em conformidade com as normas internacionais de reporte, incluindo a matriz completa de dupla materialidade, reforça o compromisso da companhia com transparência, governança, investimentos contínuos para uma operação cada vez mais sustentável e alinhada às expectativas globais. Muito obrigada, Maria Harumi Yoshioka, pela sua participação em nosso podcast desta edição da O Papel de fevereiro de 2026 e, novamente, convido os ouvintes à leitura completa desta entrevista para saber mais sobre os benefícios coletivos oferecidos pelo programa, entre outros detalhes que poderão conferir sobre o Klabin Transforma Semeando Educação. E lembrando que os nossos conteúdos da revista O Papel Impressa podem ser lidos em opapeldigital.org.br e no nosso portal de notícias da ABTCP, o newspulpaper.com. Então, bora lá acessar essas principais matérias deste mês e seguimos direto para o segundo bloco do nosso programa, o podcast que resume conteúdos das edições mensais impressas da revista O Papel e segue rumo aos seus 90 anos de circulação. O nosso segundo bloco do podcast, a BTCP Revista O Papel em Minutos, é sempre dedicado aos destaques de colunas e colunistas. E nesta edição de fevereiro de 2026, trouxemos como convidados os especialistas no setor de aparas e reciclagem para apresentar suas análises aos nossos ouvintes. São eles Rafael Barizauskas, que assina a coluna Fast Markets, e Felipe Brumati, autor da coluna Mapa SA. E vamos então iniciar o nosso bate-papo deste mês com Rafael Barizauskas, apontando os motivos do excesso de demanda das aparas marrons estarem fracos neste início de ano e gerando impacto sobre os preços. Oi, Patrícia, obrigado pelo convite. Olha, o cenário agora para 2026 está bem claro e não é dos mais confortáveis para o setor de aparas. A gente está vendo um excesso de oferta no mercado em conjunto com falta de demanda. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Do lado da oferta, a gente vê que o Brasil entrou o ano com estoques muito altos, tanto nas fábricas quanto nos convertedores. O pessoal está literalmente sentado em cima de muita para, o que tira qualquer pressão por compras adicionais. E como eles não estão indo ao mercado, né, a gente vê que mesmo com a queda de coleta típica dessa época do ano, os preços não estão se mexendo. Até mesmo as fortes chuvas que assolaram o Sudeste e de alguma maneira reduzem, né, o volume recuperado pela indústria, acabaram não afetando os preços, já que os estoques estão muito altos. A projeção da Fast Markets agora para o primeiro trimestre de 26 confirma a nossa leitura. Os preços das aparas marrons devem cair mais de 2,3% para algo próximo ali de R$ 1.115 por tonelada aqui no mercado interno, né? E tem um alerta claro aqui, né? Se a demanda não reagir nos próximos meses, ou seja, ao longo do segundo trimestre, o risco é de novas quedas, na realidade, nos preços. Pelo lado da demanda, a gente também não vê uma história muito diferente, né? A procura pela indústria está fraca, o varejo não tem mostrado reação e hoje não existe qualquer sinal consistente de reposição de estoque de aparas dentro da cadeia. Então, a gente entende que o mercado hoje está operando muito mais na defensiva, segurando as compras e empurrando as decisões para o futuro. Na realidade, tem um outro ingrediente importante que a gente tem que mencionar, que é o câmbio valorizado. Com o real mais forte do que o dólar, desde pelo menos o início do ano, a gente entende que o papel virgem brasileiro, o kraftliner, fica menos competitivo no mercado de exportação, o que tecnicamente aumenta a oferta interna de papel virgem para o comprador brasileiro. Quando isso acontece, a gente vê que o diferencial de preços entre o papel virgem e o papel reciclado diminui no mercado interno. E aí, o papel reciclado acaba perdendo mais espaço. Como consequência direta, a indústria consome menos apara. Então, tudo isso, o que a gente vê de fotografia no momento é meio claro. A gente entende que os estoques da indústria por aparas estão cheios, a atividade industrial está enfraquecida, enquanto o varejo segue sem tração. A gente tem um câmbio que está reforçando a pressão baixista sobre a demanda por papel reciclado, e tudo isso junto é um mercado que a gente entende que está operando hoje com excesso relativo de oferta e fundamentos de demanda desalinhados, com qualquer chance de recuperação rápida de preços no curto prazo. Agradecemos o nosso colunista da consultoria Fast Markets, Rafael Barizauskas, pela participação em nosso programa. E convidamos os ouvintes a acessar a coluna completa do nosso especialista em opapeldigital.org.br ou no portal newspulpaper.com e ficar por dentro deste cenário de forma mais ampla. Nestes endereços digitais da ABTCP,
Os ouvintes poderão encontrar muito mais notícias e conteúdos relevantes sobre o setor de celulose e papel e também a edição completa de fevereiro de 2026 da nossa revista. E seguindo agora com mais comentários sobre o setor de aparas, mas de forma mais ampla, não apenas falando de aparas marrons, e também envolvendo neste setor a esperada regulamentação este ano da logística reversa das embalagens de papel, nós vamos convidar para falar com os nossos ouvintes o colunista da consultoria MAP SA, Felipe Brumati de Souza. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao nosso programa. E nesta edição de fevereiro de 2026 da Revista O Papel, você traz um breve balanço do setor de aparas em 2025. O que você pode destacar aqui de forma resumida aos nossos ouvintes sobre como o setor de aparas encerrou o ano passado? Olá, ouvintes do Papel em Minuto. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder trazer informações do mercado de aparas de papel. 2025 foi um ano marcado aí por muitas incertezas, acho que para todos os setores da economia, né? Tanto aí nossa economia interna com essa taxa de juros que não ajudou muito nos investimentos, e também na geopolítica, em principal efeito aí do tarifaço do governo americano, que trouxe aí um chacoalha para todos os países e uma revisão das suas relações internacionais. Mesmo nesse cenário, a economia brasileira apresentou aí números positivos, né? Conseguiu apresentar uma alta do PIB até acima do que os especialistas do mercado estavam esperando. A indústria teve aí uma ligeira alta de 0,6% e já no comércio uma alta aí de 2,3%, que se assemelha muito aí ao mercado de aparas e de embalagens de papel. Isso aí representou para o ano de 25, né, um cenário do preço das aparas, aonde durante o ano houve uma forte elevação, mas com essa estabilização, principalmente no segundo semestre, os preços recuaram às mesmas ordens de grandeza do início do ano de 2025, até um pouco abaixo disso. Vale ressaltar aí que nessa guerra geopolítica do tarifaço, o Brasil conseguiu levar melhor e registrou uma alta na exportação do kraftliner, cerca de 16% na média do que vinha sendo praticado no ano de 2024. Já para o ano de 2026, nós temos um cenário um pouco mais estável, tendo uma Selic sendo colocada para baixo durante esse ano, e também uma valorização do dólar, do real frente ao dólar. E isso pode trazer um cenário muito mais estável do que a gente enfrentou em 2025. Talvez a gente consiga observar uma aceleração do consumo perto aí do segundo semestre, e isso também pode representar nesse consumo de aparas e no mercado de embalagens de papel em geral. Quanto às exportações, eu acredito que o Brasil continuará nos níveis que vinham praticando no segundo semestre de 2025, nas ordens de grandeza acima de 40, em torno de 50 mil toneladas mês, e pode ser também um ano muito promissor para nós nesse sentido. E Felipe, o que os nossos ouvintes e o mercado em geral de reciclagem de papel podem esperar este ano neste setor de aparas diante da regulamentação do decreto da logística reversa das embalagens de papel? A MAPA SA, através da coluna Demanda, Indústria e Mercado, publicado na revista O Papel, motivado aí pelo decreto da logística reversa das embalagens plásticas, que foi publicado no final de outubro, o decreto 12.688, quer trazer para o leitor da revista o tema sobre a logística reversa das embalagens de papel, né? Uma vez que o decreto das embalagens de papel, da logística reversa das embalagens de papel, já foi lançado para consulta pública lá no final de 2022, e de lá para cá a equipe do Ministério do Meio Ambiente vem trazendo a sua intenção de lançar
esses decretos por tipo de material, existe uma expectativa de que o próximo decreto que será lançado por essa equipe vai ser justamente o decreto da logística reversa das embalagens de papel. E com isso, a nossa intenção é poder aqui trazer informações que a gente possa tangibilizar para os leitores aí sobre esse tema, sabendo aí que parte dos nossos leitores também são partes interessadas aí nesse decreto. Então, para isso, pretendemos aí publicar durante os primeiros meses do ano informações aí que tragam esse dimensionamento dessa política pública para justamente poder auxiliar até mesmo nas discussões que poderão surgir aí durante o ano com a própria equipe do Ministério. Então, aí temos a intenção de trazer, tanto no aspecto aí da demanda que existe de embalagens de papel pós-consumo, esse objeto da logística reversa, que já foi um pouquinho que a gente conseguiu trazer no mês de janeiro, capacidade operacional instalada, no que diz respeito a essa capacidade que pode existir de triagem dos materiais recicláveis, seja aí pelas organizações de catadores ou então pelos comércios atacadistas de materiais recicláveis. A gente tem então a intenção de trazer um pouco mais de informações que a gente vai conseguir dimensionar isso aí para os leitores, e também essa capacidade da indústria recicladora, que a gente sabe que já é uma indústria madura no país, a reciclagem do papel já existe há longo tempo, e já apresenta números extremamente relevantes aí, de reciclagem, mas mesmo assim acho que vale trazer esse dimensionamento, porque isso é diferente em cada parte do país. Então a gente tem essa intenção de trazer esses indicadores e poder aí trazer ao longo dos meses como isso é diferente em cada uma das macro-regiões do país. Isso também pode ajudar a justamente a criar parâmetros que podem auxiliar nessa política pública e, com isso, trazer o enfoque que muito mais significativo do que elevar as altas taxas que já temos de índice de reciclagem, índice de recuperação de papel no país, é demonstrar em que condições isso ocorre no país. A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Então, ele pode auxiliar muito mais em ajudar na melhoria das condições de que isso ocorre no país do que ajudar no aumento dessas taxas e índices de reciclagem que já ocorrem. Agradecemos a presença do nosso colunista da consultoria MAPA S.A., Felipe Brumati de Souza, e convidamos os ouvintes à leitura das demais colunas assinadas pelos nossos especialistas, acessando papeldigital.org.br ou o portal newspulpaper.com, onde tem uma área exclusiva na homepage dedicada a artigos destes profissionais que sempre trazem conhecimentos relevantes à gestão empresarial. Também trazem dados sobre mercado, preços, carreiras e outros temas importantes aos profissionais do setor de base florestal. Chegamos ao bloco final de mais uma edição do nosso podcast ABTCP Revista ao Papel em Minutos. E trazemos agora os temas mais relevantes acompanhados pelas repórteres do portal newspulpaper.com, os destaques da coluna Radar, além do tradicional agradecimento aos anunciantes e a divulgação do tema de capa da edição de março da revista O Papel. O ano já começou com um evento de grande importância para o setor, o lançamento da pedra fundamental da Shortline da Arauco. Com a participação de autoridades, executivos, imprensa e colaboradores, o dia 6 de fevereiro marcou mais um passo da maior fábrica em linha única do mundo. É isso mesmo, Patrícia. A planta Greenfield colocará no mercado 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, movimentando a economia e trazendo desenvolvimento à região de Inocência, no estado do Mato Grosso do Sul. Na cerimônia de abertura, Carlos Altimira, CEO da Arauco no Brasil, falou sobre a grandiosidade e relevância desta planta para a companhia. O Sucuriú se consolidou hoje como o maior projeto de celulosa do mundo, implantado em uma etapa única. Eso revela a dimensão do desafio que assumimos como empresa, un desafío industrial, logístico
técnico y social. Mas revela, sobretudo, a confiança de Arauco no Brasil, no Mato Grosso do Sul e na capacidade que tem este país. E principalmente a capacidade que têm suas pessoas de viabilizar um projeto, em minha visão, de classe mundial. Sabíamos que um projeto dessa escala exigiria soluções igualmente robustas e inovadoras. E a ferrovia que hoje tem sua pedra fundamental lançada e é parte essencial dessa visão. Ela não é um complemento do projeto, ela é um dos seus principais pilares estruturantes. Quando falamos em conectar, falamos de algo maior do que a infraestrutura. Falamos em levar o Brasil, o Mato Grosso do Sul e a cidade de Inocência ao mundo, de transformar um território produtivo em referência mundial, capaz de inserir a celulosa brasileira de forma competitiva nos principais mercados internacionais. O evento contou ainda com as palavras do governador do estado, dos ministros Renan Filho e Simone Tebet e demais envolvidos nessa parceria público-privada. Na ocasião, Alberto Pagano, diretor de Logística e Suprimentos da Arauco Brasil, enfatizou que o maior projeto de celulose do mundo exige soluções que nunca foram feitas antes, e a logística precisava estar à altura deste sonho. Quando a gente fala em ferrovia, é comum pensar em trilhos, locomotivas e vagões. Mas para nós essa ferrovia representa algo muito maior. É a capacidade de transformar um sonho em algo concreto. Desde o início do projeto Sucuriú, sabíamos que estávamos diante de um desafio único. O maior projeto de celulose do mundo, implantado em etapa única, exige soluções que nunca foram feitas antes. E a logística precisava estar atenta à altura desse sonho. Essa ferrovia nasceu junto com a fábrica. Ela não foi pensada como um complemento, mas como parte do processo industrial. Por isso, cada detalhe foi desenhado para garantir eficiência, fluidez e principalmente segurança. Aqui, os trens chegarão e partirão diretamente à planta. O carregamento acontecerá em tempo recorde e uma estrutura ferroviária desenhada para a máxima eficiência operacional. É uma operação integrada, precisa e que estabelece um novo patamar de produtividade no setor de celulose. Mas sonhar grande também é planejar para o futuro. Essa ferrovia, com mais de 45 quilômetros de extensão, foi projetada para transportar 3,5 milhões de toneladas por ano, com trens de 100 vagões. Teremos um total de 721 vagões operando e 26 locomotivas em plena capacidade. Isso não são apenas números, é escala, previsibilidade, sustentabilidade e competitividade para o Brasil. O projeto Sucuriú está previsto para partir no final de 2027. Enquanto isso, acompanhe as novidades em nosso portal e revista O Papel. Aproveitamos ainda para agradecer o convite da Arauco para participar do evento. E agora, dando continuidade ao nosso podcast, seguimos para os últimos acontecimentos que foram notícia no portal newspulpaper.com. Estamos acompanhando a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que decidiu revogar tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, dadas as repercussões estruturais para a política comercial norte-americana e para a previsibilidade do comércio internacional. Embora o impacto direto para o setor brasileiro de celulose e papel seja limitado, analistas apontam que a decisão tem implicações relevantes do ponto de vista estrutural. A indústria brasileira é fortemente orientada à exportação, especialmente no segmento, e historicamente sensível a mudanças abruptas na política comercial dos Estados Unidos. E também acompanhamos um evento sobre os desdobramentos do Acordo Mercosul e União Europeia. Durante o webinar promovido pela Indústria Brasileira de Árvores IBA,
Foi apresentada uma análise setorial destacando que os impactos para o setor devem ser mais cirúrgicos do que transformacionais, com oportunidades específicas de ganho competitivo via redução tarifária, maior previsibilidade e regras mais estáveis. Entre outros assuntos, convidamos a todas, todos e todas a acessarem newspulpaper.com para conferir as notícias mais recentes sobre mercado e tecnologia para o setor de celulose e papel. Excelente, Thaís. Seguimos então agora para as notícias que foram destaque na coluna Radar desta edição da Revista o Papel. Entre elas, a conquista da Smurfit Westrock, que obteve a certificação ISTA pela International Safe Transit Association, que leva a mesma sigla ISTA, tornando-se a única empresa no país habilitada a certificar a performance de embalagens para cadeias logísticas exigentes. Vale destacar ainda a Encap, que antecipou sua meta hídrica de 2030 e atingiu 25% de ganho em eficiência, e a Cadent, que anunciou a aquisição da empresa de facas industriais Buller Profil, entre outras notícias, mas que não vamos dar spoiler por aqui. Então acessem agora mesmo o site revistapapeldigital.org.br e confiram, ou também pelo portal newspulpaper.com, ou aguardem a revista chegar em suas residências. E antes de nos despedirmos, aproveitamos para agradecer os anunciantes da edição da Revista o Papel de fevereiro de 2026. São as empresas Fiedler Automação Industrial, NSK Brasil, Tequali, Valmet, Vertiv Tecnologia e Voit Paper. E não menos importante, Patrícia, vamos anunciar agora o tema de capa da nossa próxima edição de março de 2026. O setor de árvores cultivadas no compasso da economia, que trará uma leitura do cenário atual, das dinâmicas globais e das perspectivas da indústria. Aguardem! E após estes 3 blocos de muito conteúdo, ouvintes, chegamos então ao final de mais um podcast. Aproveitamos para lembrá-los que esperamos vocês em nossas mensagens via e-mail, deixando aqui o nosso contato podcast@btcp.org.br para que nos escrevam. Nosso grande abraço a todas, todos e todas e até a nossa próxima edição.